Olá, conforme nós dissemos no vídeo anterior, existem as listas de dons do Novo Testamento que nós conhecemos e até vamos trabalhar essas listas na íntegra dentro do projeto aí do teste dos dons. Mas existem os dons que não estão lá na Bíblia e que estão na prática das pessoas. Esses dons são tão importantes quanto os dons bíblicos. E nós vamos listar alguns aqui que aparecem no teste de dons que você fez ou que vai fazer, e você precisa entender assim o que significa cada um deles. Por exemplo, no teste dos dons vai aparecer o dom de organização. É aquela pessoa que tem uma sensibilidade de trabalhar os ambientes, ou seja, ela tem percepção de lógica, de estética. Isso serve para algumas profissões, para algumas ocupações. Por exemplo, pense numa pessoa que ocupa uma tarefa de engenharia. Você não vai ter um engenheiro desorganizado, ele é lógico. Temos um dom que aparece na lista que é muito comum na Igreja Católica, o segundo dom, que é o dom de celibato. É aquela pessoa que não se casou, que se abstém de envolvimento amoroso, sexual, para se dedicar ao ministério. Você sabe que isso não é para todo mundo. Por isso que os dons não são para todos. Os dons são diferentes. Não perca isso de vista. Temos um terceiro dom que aparece na lista do teste, que é o estilo de vida simples. Isso aí é aquela pessoa que opta por viver um modelo que difere da sociedade consumista de ter para ser. Ela prefere ser e não ter. Então você vai ter a pessoa que tem isso como marca, já traz dentro da sua bagagem, da sua vida. E na minha lista aqui, nós vamos ter a pastora Lídia comentando outros, nós temos aqui uma característica de expulsão de demônios. A Bíblia não nos diz que isso é um dom, mas a igreja pentecostal tem isso como dom. Então as pessoas buscam alguns dons que a gente chama dons carismáticos, que é uma redundância. Os dons já são carismas, mas, por exemplo, vem o dom de expulsar demônios, que não é para todos, mas é uma concessão do Espírito para algumas pessoas que têm autoridade espiritual, vida espiritual, e elas podem exercer esse dom não somente na igreja, mas no mundo, porque os demônios estão em todos os lugares, mas você não pode negar a realidade desse dom no âmbito da igreja e na sociedade. Também no teste de dons nós encontramos o dom de habilidades manuais. É aquela pessoa que tem habilidade de, com as mãos, fazer trabalhos de decoração, de fantoches, recursos para enriquecer uma celebração, um trabalho com criança. Então, esse dom também nós encontramos algumas pessoas que têm isso. Artesanato, o dom da hospitalidade, que também não é para todas. Algumas pessoas, elas têm esse dom de você receber na sua casa. Você se alegra em receber. E não é só receber amigos, não. O dom da hospitalidade, ele é mais abrangente. É aquela pessoa que tem a sua casa aberta até para desconhecidos. Ela tem prazer em levar para dentro da sua casa, repartir o pão, convidar para estar à mesa pessoas que não são do seu convívio. A pessoa também que tem a disposição para o sofrimento. Também não é para... são poucos, mas nós encontramos esse dom nos mártires, nos monges. São aquelas pessoas que abrem mão da sua realização, do seu projeto de vida, estão dispostos a sofrer por uma causa. Elas têm um objetivo. A causa a que elas servem é muito maior do que a sua própria vida. Nós também temos as artes, a música, as pessoas que têm habilidades com o instrumento musical. Nós vemos na igreja que chegam pessoas que nunca estudaram, mas diante de um instrumento tocam brilhantemente, porque ela tem um dom com a música. Cantam maravilhosamente, têm a voz afinada, o dom da regência, o dom de dança, né? O dom do teatro, está ligado às artes. Então nós encontramos esses dons no teste de dons.
nem radicalizamos somente na lista dos dons do Novo Testamento e nem ignoramos as habilidades que as pessoas têm. É só você não confundir que algumas atividades práticas do culto estão na Bíblia e não eram chamadas de dons, não é? Então é isso aí que nós queremos deixar claro para os nossos líderes e para as pessoas que vão fazer o teste. Os dons bíblicos e os que não aparecem na Bíblia, mas que são tão importantes quanto os que estão lá. Que Deus te abençoe.